Fala, teneireiros desse Brasil e desse mundão afora. Vê só, um colega seguidor, ele pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre as medidas da Teneré. Ele está com pretensão de comprar uma, mas ele é baixinho, ele tem 1,68 m, se eu não me engano. E ele está pretendendo comprar uma, mas tem medo das alturas. E eu tenho 1,68 m e eu consigo andar bem na Teneré. Então eu vou aqui tirar umas medidas dela para já deixar registrado aqui para quem venha precisar, né? Por algum motivo. Um dia eu precisei das alturas, das medidas da Teneré, mas não tinha. Pedi para colegas e eles me cederam essas informações. Então vou deixar um vídeo aqui falando sobre elas. Vamos começar agora pelo comprimento dela, né? Da Teneré. Vamos lá, vamos fazer várias medidas aqui. Comprimento de ponta a ponta, certo? Da roda dianteira para traseira. Lembrando que esse pneu aqui é a medida original que vem na moto, né? Então vamos lá, fazer essa medição dela para a gente ver quanto é que vai dar. A medida inicial deu aqui, ó, 2,24 m do pneu dianteiro à ponta da rabeta traseira, certo? Lembrando que esse pneu está com a medida original, que é recomendada pela moto, né? Ambos os pneus estão com a medida original. Então pronto, tá aí 2,24 m da roda dianteira à rabeta traseira. Vamos agora para a altura do banco. Coloquei um nível aqui, tá nivelado. Então vamos fazer essa medição. ,88 cm. Então a altura do solo, a moto ela tá bem nivelada. Então do solo para o nível do banco, certo? 88 centímetros. Vamos medir a altura do guidão. Guidão original, a suspensão está calibrada com 14 PSI. Ok? Então medida do guidão. Estamos aqui com 1,16 m de altura. A altura do solo para a medida do guidão, 1,16 m. Ok, vamos medir a altura do solo para o cárter, para o protetor do cárter. Essa minha não tá, mas eu sei que é 1 centímetro de diferença. Então tá aqui, ó, a altura do solo para o chassi do motor ou para o protetor do cárter, certo? 26 centímetros. E óbvio que a medida do solo para o cárter do motor, 27 centímetros. Então com o cárter 26, sem o cárter 27. Ok? A medida do solo. Lembrando que 26 centímetros dá no chassi, bem no chassi da moto, certo? Onde fica o tubo que interliga de um lado para o outro. Vamos agora para a medida. Eu vou tentar fazer eu em cima da moto. Calçozinho para nivelar a moto, né?
Não sei como, mas vamos lá. Temos aqui a medida de 84 centímetros. Ele correu um pouquinho, mas eu vi ali. Então, a medida comigo na moto, a medida é 88, sem ninguém em cima da moto. E quando eu subi na moto, ela caiu para 84 centímetros de altura. Claro, se botar mais uma pessoa, ela provavelmente vai descer para 80. Já que essa moto, quando você coloca peso nela, ela tende a baixar por volta aí de 8 centímetros, 10 centímetros, dependendo do peso que vá. A regulagem do amortecedor traseiro, ele tá para mim, ele tem 3 estágios e ele tá no estágio de cima, que é para a moto ficar um pouco mais baixa. Então, eu com 1,68 m e a regulagem do amortecedor no de cima, certo? Ele tem o de cima, tem o do meio e tem o de baixo. Então a regulagem dele da mola tá na ranhura de cima. Então eu em cima da moto com ela nesse terceiro anel eu consigo subir na moto. Eu vou mostrar agora. Descalço, sem chinelo, e eu consigo ficar na moto. Se eu pender um pouquinho, com o pé no estribo, eu consigo ficar bem. Com a bota vai melhorar um pouco, né? Eu não sei se eu tiro outras medidas, certo? Mas eu creio que essas medidas já são suficientes para você ter noção das medidas da Teneré. No caso, essa é a de um farol, mas ela é praticamente a Teneré de 2 faróis. Praticamente o que vai mudar é somente a carenagem na frente e os 2 faróis, né? E o guidão dela que é um pouco mais baixo. Então o guidão ele vai baixar, a altura do guidão em relação ao solo vai baixar um pouco, certo? Eu vou medir aqui a distância, a largura da moto. A largura da moto, certo? De ponta a ponta do guidão, tá dando aqui 85 centímetros. Lembrando que esse guidão é o original da Teneré de 2 faróis. De um farol. A Teneré de 2 faróis, o guidão dela é um pouco mais estreito. Então vai dar por volta de 80 centímetros o tamanho do guidão. Geralmente os retrovisores, eles são de acordo com a medida do guidão. Isso eles não ultrapassam. Mas eu vou medir essa daí com esses retrovisores que não são originais dessa moto. Tá aqui a medida de 92 centímetros de ponta a ponta dos retrovisores, ok? Então assim, eu acredito que essa aqui já seja útil, essas medidas que eu passei agora, tá bom? Espero de alguma forma ajudar alguém que venha precisar dessas medidas, ok? Eu poderia até medir entre eixos, para passar a medida, eu vou medir entre eixos também. A medida do entre eixos dessa moto aí, com a relação tá quase que nova, ela deu 1,49 m. A distância do entre eixos dessa moto, ok? Então eu creio que essas medidas já são suficientes. Se alguém precisar de mais alguma medida, é só comentar aqui no vídeo que eu tiro uma medida
dela e respondo o comentário com a medida que alguém tenha interesse, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui, espero ter ajudado de alguma forma.